Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, hoje com uma pauta super especial. Aliás, todos os dias tem sido no Cultura Geral nesses 5 anos, né, de diversidade, inclusão, democracia, pensamento crítico. Todos os dias, ininterruptamente, têm sido dias de pensamento crítico, de envolvimento da sociedade com esse programa que tem trazido uma forma de pensar genuinamente brasileira. Hoje a gente vai discutir um assunto muito importante, que é a criação de um projeto. Quem fala que na quarentena não teve projeto bom, teve vários, né? E esse é um deles, né? O Eu em Desconstrução. Nós vamos conversar agora com o Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui na Cultura Geral para a gente tratar desse projeto que é tão bacana. Eu achei no Instagram, tem o canal. É um momento que a gente... esse momento da pandemia e da quarentena também trouxe a gente para dentro da gente mesmo, né? Internalizou muitas coisas, os nossos sentimentos e tal. E nós podemos fazer muitas coisas boas nesses momentos de internalização e de crise. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber para a gente poder tratar desse projeto que é tão bacana, eu achei tão legal quando eu vi pela primeira vez. Muito obrigado, eu agradeço o espaço, né, que você está dando para o projeto, porque quanto mais pessoas conhecerem, mais a mensagem vai chegar a quem interessa. Obrigado. Marcos, fala para a gente um pouquinho do Eu em Desconstrução, o que é, como é que surgiu, de que forma que você pensou o Eu em Desconstrução. O projeto surgiu, como você mesmo falou, na quarentena, em algum momento, agora mais próximo, aqui um mês atrás, um mês e pouco atrás, eu tive contato com um vídeo de uma ativista americana negra chamada Sonia Renee Taylor. Ela é uma ativista muito atuante nos Estados Unidos com a causa racista. E ela, nesse vídeo que eu tive contato, ela falava sobre uma tese em que uma criança, um bebê que está no berço, numa casa em que em volta dela fala-se francês, obviamente ela vai conseguir falar francês fluentemente. E a mesma coisa acontece com os discursos de ódio, com as falas preconceituosas que a gente, desde cedo, a gente vem presenciando e a gente vai absorvendo isso ao longo da nossa criação, do nosso crescimento. E, eventualmente, quando nos tornamos adultos, a gente reproduz essas falas e esse comportamento preconceituoso na sociedade, que a gente ajuda a construir todos os dias, né? Em cada vez que a gente atua na sociedade, a gente está ajudando a construir, porque uma sociedade é feita de indivíduos. Se você não consegue, como indivíduo, fazer algum tipo de mudança, o restante no seu entorno também não se transforma. Então, ela coloca isso e ela coloca uma outra coisa muito interessante também, que na visão dela, nós não podemos ser somente não racistas, nós precisamos ser antirracismo, né? Atuar isso no dia a dia, não ficar no discurso, mas colocar isso em prática. E essa fala dela mexeu muito comigo, né? Mexeu de uma forma que, apesar de ser algo que nós sabemos dessa construção que a gente tem desde criança, né? Que nos transforma nos adultos que somos, com os preconceitos estruturais, a gente traz isso para a vida, né? E a gente também percebe que isso é uma coisa que a gente absorveu muito sem filtro e acaba reproduzindo isso no dia a dia, né? E isso mexeu muito comigo, porque é uma fala simples, ela alcançou alguma coisa em mim e eu senti muito impelido, com muita vontade, muito motivado a levar essa mensagem adiante para mais pessoas, né? Para fazer isso chegar em mais gente. E eu fiquei pensando, né? E cheguei à conclusão de que, além do racismo, nós temos outros preconceitos muito fortes na sociedade, né? A LGBTfobia,
E nós temos também o machismo, que acaba também gerando outros problemas, como violência contra a mulher, né? Foi uma coisa muito rápida, assim, porque me deu esse insight, eu comecei a pensar em como escrever esse projeto, escrevi ele super rápido, fui ajustando alguns pontos nele, e daí surgiu essa ideia de falar com as pessoas na primeira pessoa, de entender que a gente, muito mais do que numa acusação ou apontar o dedo para alguém, quando você se identifica com algo que faz sentido para você, aquilo é muito mais poderoso do que você apontar o dedo e dizer você é machista, você é racista, você é LGBTfóbico e por aí vai. E foi isso que aconteceu. A gente procurou fazer algo que pudesse falar com as pessoas, mas que elas pudessem se identificar e fazer uma viagem para dentro de si. Eu queria saber de você como provocar discussões em tempos de polarização. Como é que é essa ideia de trazer esses temas, esses assuntos, nesse período tão polarizado que a gente está vivendo? Eu acredito que o fato da gente... Porque a polarização é muito a disputa de quem vai vencer aquela discussão, quem vai ter a palavra final, quem vai ser o bom e o mal, né? Tem essa disputa, né, no meio disso, e não há um interesse genuíno em se fazer algo, construir algo juntos, né? Se um ganhar, o outro vai perder. Então, baseado nisso, eu penso que quando você tem uma identificação, quando você não aponta o dedo para as pessoas, quando você não faz uma fala agressiva ou apontada para alguém, eu acho que isso destrói um pouco da defesa que as pessoas têm, a resistência que as pessoas têm em falar sobre questões, né, em tentar construir ao invés de somente competir. E eu acho que o fato da gente falar na primeira pessoa trouxe muito essa vontade de discutir a questão, né, de falar, poxa, se o Fábio Porchat está falando que ele é uma pessoa preconceituosa em desconstrução, que ele tem preconceitos estruturais nele, mas que ele está buscando uma desconstrução disso para que ele possa construir uma nova sabedoria, né? Por que eu não posso fazer isso, né? Se ele é uma pessoa pública, está dizendo isso, tem que ter muita coragem para dizer isso, né? Tem que ter muita coragem para abrir o coração e fazer uma declaração dessa. Então, eu acho que há essa identificação. E a gente tem participantes da campanha muito plurais, assim, tem muita diversidade na campanha. Então, a gente conseguiu falar com diversos públicos. E mesmo gente de direita, gente de esquerda, gente de centro, não importa. Eu acho que isso é uma linguagem universal. A identificação é uma linguagem universal. É interessante esse recorte que você fala, porque também é uma característica que é preciso ser trabalhada. Essa coisa da polarização cega dois lados da conversa, do diálogo, né? Eu tenho amigos conservadoríssimos, né? Que têm uma posição muito mais conservadora. Eu sou um cara mais progressista, mas a gente está sempre dialogando e é por isso que o programa chega a 5 anos com esse oxigênio, de trazer essa discussão sempre no campo do diálogo, do pensamento. Todos os lados têm que contribuir com o desenvolvimento social e o desenvolvimento da sociedade. Sim. Ô Marcos, como que você percebe o preconceito na nossa sociedade? Eu acho que o preconceito é uma das coisas mais cruéis que podem existir, porque ela acaba sendo a gênese de muitos outros problemas, né? A violência contra a mulher, ela nasce no machismo, do homem pensar que ele é superior à mulher por qualquer motivo, de ele se sentir tão macho, tão homem, tão indestrutível, que isso acaba trazendo nele uma fragilidade, que é o paradoxo disso, né? Que a inferioridade faz com que a pessoa se afirme como superior. Exato. Daí surgem também outros problemas, como masculinidade tóxica, masculinidade frágil, quando o sujeito ele tem tanto problema em se assumir sensível, em se assumir desconstruído,
que ele luta com isso com tanta força que acaba ficando agressivo isso, né? A gente vê todos os dias o histórico de violência contra a mulher, de pessoas em que você vê o perfil, são pessoas extremamente machistas, né? Que acham que a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher não foi feita para trabalhar, a mulher não foi feita para se vestir como ela desejar, não foi feita para ter mais sucesso do que ele, né? Ganhar mais, ser mais bem-sucedida. Tudo isso, ela é permeado com esse verniz do machismo, mas tem muita coisa debaixo desse tapete, né? Tem muitas fragilidades e muitas coisas, muitas questões psicológicas, né, no homem, que acaba levando ele a assumir essa postura. E eu, obviamente, não estou aqui defendendo essas pessoas, porque eu acho que elas têm que se reconhecer dessa forma, por isso acho que a importância da campanha, ela tem que se reconhecer nesse papel de machista, dando esse primeiro passo para justamente reconhecer e conseguir atuar nessa questão. Então, eu vejo que o preconceito é uma das coisas mais perversas que existem. E aí, se a gente for citar tudo o que acontece com os LGBTs, tudo que acontece com os negros no Brasil, né? Dizem que o racismo não existe no Brasil, mas ele é o Brasil é um dos piores países nesse quesito, em termos de racismo, né? Porque é um racismo muito mais perigoso, porque ele é muito mais sutil, ele é muito mais velado e, por consequência, muito mais aceito, né? Então, eu acho que todos os acontecimentos que têm acontecido, todos os acontecimentos que a gente tem visto aí em todos os noticiários, né, tanto no Brasil quanto no exterior, a gente teve esse caso do entregador naquele condomínio, né? Aquilo foi algo que despertou assim o sinal vermelho para tudo, assim, para dizer vamos parar, isso aqui não está certo. Esse tipo de tratamento, porque uma pessoa é considerada diferente ou de outra cor, ou enfim, aquela pessoa que agrediu ele se considerou superior àquela pessoa. Então, o preconceito, eu acredito que seja uma das coisas mais nocivas na sociedade, mais nocivas na relação humana, porque ela escraviza muitas vezes sutilmente, ela diminui, ela afasta, ela prende, ela faz uma série de coisas para diminuir o ser humano. Então, isso, para mim, na minha visão, o preconceito é uma das coisas mais que a gente precisa combater todos os dias, todas as horas, nas mínimas coisas. Você sabe que... Você não sabe, né? Que é óbvio que eu estou te conhecendo, conheci esses dias e tal, mas é uma força de expressão. Agora, eu tive uma entrevista aqui em Belo Horizonte com a Duda Salabert, que eu sempre utilizo essa frase no meu programa, que foi muito marcante para mim. Eu conversei com ela em 2018, me parece, a primeira vez, e ela usou uma frase muito, muito emblemática, que a qualidade do ser humano, ela não é lhe dada. Você tem que conquistar essa qualidade. Foi assim com os negros, foi assim com as mulheres, né? É assim com as minorias. E ela falou assim, e nós LGBTs sofremos muito com isso, porque nós ainda estamos discutindo se nós devemos ainda, se as pessoas estão discutindo ainda, por exemplo, no STF, se nós devemos ter um banheiro para a gente. Então, nem na qualidade de humano nós chegamos ainda, porque nós não temos banheiro. Estão discutindo se a gente tem direito a um banheiro. E outra coisa, é o menor IDH do planeta, a menor expectativa do planeta. Uma pessoa LGBT e travesti, ela tem uma expectativa de vida de 35 anos. Sim. Observando todo esse quadro, é o que me chamou a atenção quando eu vi o Eu em Desconstrução, porque nós somos uma sociedade que precisa ser desconstruída nesse conceito mais conservador, que não acredita nessas pautas e tal. Como é que você percebe a luta dessas pessoas que ainda estão procurando, estão preocupadas em ter o mínimo de dignidade ainda, Marcos? É incrível como a gente, né? Eu vou falar por mim, assim, eu posso dizer por mim. Eu tenho todos os privilégios de ser um homem branco,
de ter tido oportunidade de viajar, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, né? Esse privilégio, eu estava lendo uma coisa esses dias falando sobre qual é o problema que você já teve por ser branco. Então, comparado com os problemas que você tem só de ser negro, de ser, enfim, de ser alguém que não consegue disfarçar, esconder a sua condição, a sua cor, a sua, né, a sua condição de vida, né? Uma pessoa trans que as pessoas percebem que é uma mulher que é uma mulher trans ou um homem trans, né? O quanto essas pessoas são estigmatizadas, né? O quanto só o fato de serem quem elas são dificulta a vida, a existência, a profissão, né? Essas pessoas vão ter muito mais dificuldade para adquirir cultura, adquirir conhecimento, adquirir lazer, adquirir mesmo uma condição sociocultural, financeira adequada. E acho isso obviamente, muito injusto, né? Muito injusto. E quando eu pensei na campanha, ela também tem um aspecto social, não somente da campanha, de passar essa conscientização, mas também da gente ir para a ação, né? Todas as ações toda a parte de campanha, né, desse movimento, ele converge para o site euemdesconstrução.com.br, onde a gente tem grandes áreas nesse site. Uma é onde a gente mostra uma galeria com todas as pessoas que colaboraram, que participaram da campanha, doando sua imagem gratuitamente, né, fazendo um trabalho muito de doação, totalmente de doação, porque as pessoas aderiram muito à campanha e não cobraram nada por isso, né? A proposta era que todo mundo fizesse isso como uma espécie de doação mesmo para essa finalidade. Uma segunda parte do site, a gente tem uma área em que a gente fala das instituições. Nós, hoje, temos algumas instituições que são instituições parceiras, que representam cada uma desses temas, né? A gente tem a Educafro, que trata da questão negra, da questão racial, e eles têm um papel muito importante na formação e da educação do público negro, né? Do público afrodescendente no Brasil. E a gente tem também, junto com, cobrindo um outro tema, da LGBTfobia, nós temos a Casinha Acolhida, que é uma instituição que acolhe pessoas LGBTs em situação vulnerável, né? E acolhe essas pessoas para dar as primeiras assistências, o que precisa fazer em termos até de moradia, saúde e outros serviços. E na questão do machismo, a gente tem... nós temos 3 instituições que estão tratando com a gente por se tratar de um tema mais amplo. Nós temos a Artemis, nós temos as Justiceiras e a Justiça de Saias, que são instituições super conhecidas, que são instituições muito respeitadas pelo trabalho que fazem. E a gente está com elas no site justamente para que elas tenham visibilidade, para que as pessoas possam conhecer mais essas instituições e que elas possam ser apoiadas por quem se interessa pela pauta, por quem quer fazer alguma diferença, né? Já quero entrevistar, tá? Depois você vai ser... Já quero entrevistar, você vai ser essa ponte aí. Claro, faço a ponte sim. Todas as instituições, eu quero que você faça a ponte com todas. Claro, com o maior prazer. E o que acontece eu acho que uma das áreas mais importantes é justamente em que cada tema desse, o racismo, a LGBTfobia e o machismo, nós estamos abrindo inscrições para que todas as iniciativas, sejam elas pequenas, grandes, famosas, desconhecidas, não importa, elas possam nos enviar informações, né, fazer uma inscrição lá com informações básicas, o que é a instituição, o que ela faz, quem são as pessoas responsáveis por elas, quais as maneiras de entrar em contato com essa instituição e, principalmente, em que elas precisam ser ajudadas. Porque eu vejo muito campanhas que, por exemplo, talvez a instituição não precise daquilo que a campanha está recolhendo. De repente a instituição precisa de máscaras,
de repente precisa de roupa, de cama, kit de higiene. Então ela vai dizer o que ela precisa, em que ela precisa ser apoiada naquele momento. E a gente criou uma galeria em que quem está interessado em se engajar em alguma causa, tem todas essas instituições lá, e ela sabendo o que a instituição está precisando, ela pode atuar de forma muito objetiva e clara com essa instituição. Então, a gente dá visibilidade para essas instituições. Porque o propósito da campanha não é fazer arrecadação, não é uma campanha de arrecadação de dinheiro, nem de alimentos, nem de nada, mas é para dar visibilidade e dar luz para essas instituições que ficam esquecidas, né? As instituições parceiras, elas ainda têm uma notoriedade maior aqui no Brasil, mas essas pequenas, às vezes iniciativas de uma pessoa não têm visibilidade nenhuma. Então acho que a ação é essa, de fazer com que essas instituições sejam conhecidas do grande público. E uma terceira área do site é onde você pode fazer relatos e contar histórias sobre alguma experiência que você teve, alguma experiência própria, alguém que você conheça teve uma experiência de preconceito que foi bem sucedida. Porque muitas vezes alguém passa por uma situação de preconceito e não sabe como agir. Não tem uma referência para dizer eu preciso ir ali, eu preciso ir aqui, eu preciso fazer isso, preciso ligar para alguém, fica perdido. E muitas vezes isso não contabiliza, né, nas estatísticas. Então lá a gente tem uma área que chama Conta Comigo. Então as pessoas podem enviar histórias e relatos para esse Conta Comigo, para que sirvam de inspiração para quem sofreu algum tipo de preconceito, se inspirar nessas histórias. Ô Marcos, você sabe que eu acho muito rico essas oportunidades, porque não é só o viés punitivo, né? Por exemplo, você tem a primeira coisa que é colocada um Instagram em que a pessoa tem várias pessoas, ela consegue enxergar várias pessoas falando da desconstrução do preconceito que ela tem. Uhum. E depois você tem as outras instituições que dão apoio, porque numa continuidade dessa não desconstrução, aí você tem que entrar com o aspecto punitivo mesmo, porque a pessoa ela precisa tomar pé que ela não pode ser preconceituosa, que ela não pode ser uma pessoa violenta. Claro, e eu acredito também que mesmo quando essa pessoa é impactada pela campanha, por essa e por outras, cada um tem a sua jornada. Eu acho que esse caminho é muito particular. Eu posso ser impactado de uma forma e eu criar uma ação, uma campanha para que eu possa levar isso para outras pessoas, mas tem pessoas que vão ter um processo um pouco mais lento e outros até muito mais rápido de transformação interna, né? Então, eu acho que essa desconstrução ela é muito particular. A gente está mandando o mesmo sinal para todo mundo, mas eu acredito que as pessoas captam isso de formas diferentes. E é normal, e é compreensível. E, inclusive, tem as pessoas que, obviamente, têm objeções à campanha por N motivos. Eu noto que 90%, 99% dos feedbacks que eu tenho são positivos, né? Mas eu vejo que muita gente fica mexido com a campanha, mas de alguma forma tenta distorcer o sentido da campanha. Eu percebo que tem pessoas que entendem a campanha e não querem atuar. Eu percebo que tem pessoas que não entendem a campanha, que ficam inclusive perguntando: poxa, mas você é homofóbico, você não sei o que, eu não sabia disso. É difícil, às vezes, para algumas situações, é difícil perceber essa sutileza, né? O fato de eu falar que eu tenho um preconceito estrutural não significa que eu saio na rua atuando isso de forma ostensiva. Não significa que eu saio agredindo pessoas negras ou mulheres. Não quer dizer isso necessariamente. Eu acho que esses são casos mais extremos. Mas o fato de você ter esse preconceito estrutural muito introjetado, ele faz você rir de uma piada sobre negros, ele faz você achar graça de um comentário preconceituoso, seja em qualquer situação, e você às vezes nem percebe que está fazendo isso, mas no momento que você toma essa consciência, tudo toma um outro sentido, tudo faz com que você reavalie o seu comportamento na sociedade, né? Sem o viés da questão do conservadora, não, é uma questão humanitária, é uma questão
de consciência que com uma piada que você ri, aquilo pode estar de alguma forma, direta ou indiretamente, prejudicando uma outra pessoa, pode estar ferindo pessoas que você sequer conhece, né? A sua ação preconceituosa acaba atingindo pessoas que sequer você um dia viu na vida, né? Porque isso vai se reverberando. Isso é como se fosse uma onda, né? Você emite ela aqui e ela vai se espalhando e vai influenciando para o bem e para o mal, né? Quando você fala uma coisa boa, você também vai influenciando pessoas. E é isso que a gente sempre quis alcançar na campanha, que ela pudesse chegar nas pessoas com essas ondas e que cada pessoa que é impactada também pudesse expandir isso de alguma forma. Essa fala é muito importante, o recorte também é muito importante. Eu estava gravando agora mesmo com o Daniel Omar Pérez, da Casa do Saber, e a gente está falando de um pensamento filosófico, né, da América Latina. Né? Como que a gente precisa pensar de novo o Brasil inserido na América Latina. E esse recorte que eu faço é porque a gente não aprendeu a ser preconceituoso ontem, nós aprendemos ao longo do tempo. Né? É uma construção difícil. Essas relações de domínio do capital, essas relações de domínio da estrutura, né, as estruturas estruturantes, é uma reificação do sujeito mesmo. Então, repensar tudo isso, iniciativas assim como a sua, como a minha, como a de Casa do Saber, como de tantas outras, é de repensar uma sociedade em que a gente precisa mudar agora como ser humano. Né? Não cabe mais para a gente ficar estacionado em um canto só, mesmo que a gente tenha esses preconceitos internalizados. Claro. Acho que o primeiro passo que a gente está dando é esse, a gente desconstruir tudo isso e começar um caminho novo, né, Marcos? E ainda bem que temos muitas iniciativas nesse sentido, né? Eu tenho notado cada vez mais pessoas, mesmo que em grupos menores, mas tem muito mais gente falando a respeito disso, mais gente atenta a esse comportamento, né? Cada um em sua área, cada um atuando de uma maneira, cada um buscando uma peça do quebra-cabeça, mas eu acho que a gente já evoluiu alguma coisa, temos um caminho longo pela frente, porque eu acho que tem pessoas mais do que desinformadas, resistentes a essa nova mentalidade, né? Essa mentalidade em que você não está separado do outro. O que você faz para você interfere no que o outro também vivencia, né? Tudo que você faz próximo de você, como eu falei antes, reverbera para outras pessoas. Então, até o momento que a gente perceber que a gente não está descolado das pessoas, que a gente não é um ser que nós somos indivíduos, precisamos pensar individualmente para que a gente possa olhar para si, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que tudo que a gente faz gera impacto, né? Tudo que a gente faz, diz, pensa, gera impacto nos demais. Então, acho que essas iniciativas são muito bem-vindas e tomara que qualquer uma dessas iniciativas possa inspirar outras iniciativas, mas que elas não sejam separadas, que elas tenham a condição também de fazer uma espécie de união para que possa juntar forças e não separar, para não fazer como a religião faz, né? A religião, ela com o discurso de unir, na verdade, ela separa as pessoas. Então, eu acho que a gente, com esses movimentos e com essas iniciativas, por mais que a gente haja localmente e às vezes em grupos menores, mas a gente tem a condição de dar o braço. Essa questão mesmo da gente trazer essas instituições para a campanha é uma prova disso, né? Porque, inclusive, eu noto que o tema racismo, LGBTfobia e machismo, de alguma forma, elas estão interligadas. Elas acabam interagindo uma com a outra, né? A gente tem pessoas que têm dificuldade nessas três, são vítimas desses três preconceitos, né? Imagina uma pessoa trans, uma mulher trans, negra, enfim, né? Como ela vai sofrer nessa sociedade, o caminho dela vai ser muito mais tortuoso, justamente por essa questão do preconceito. Então, eu sou muito otimista nesse sentido e muito esperançoso nesse caso de ver muitas iniciativas surgindo por aí. Então, eu aplaudo e quero juntar forças com todo mundo que for possível.
Olha, outra coisa interessante, eu queria te fazer uma pergunta, que é a questão do pertencimento, que é como que você vê a pessoa se sentindo pertencente. Quando ela traz isso, né? Quando ela mostra isso, ela, ela mostra que ela pertence também a um corpo social, que ela precisa se modificar. Como é que você vê essa cultura do pertencimento? E depois eu quero conversar com você também sobre a cultura do cancelamento, mas primeiro eu queria falar com você do pertencimento. Como é que você vê É, isso? eu acredito que as pessoas, como eu mencionei antes, né? Eu acredito que a identificação ela gera o tal do engajamento, né? Eu acho que quando alguma causa, alguma fala provoca essa sensação de que, poxa, eu pertenço a isso, eu tenho afinidade com essa causa, eu acho que acontece a mesma coisa que acontece no futebol, né? Em que o futebol é quase uma religião para todo mundo que participa e que torce, que vai para o estádio, etc. Então, eu acho que tem essa identificação tem essa sinergia. Então, eu acredito que a sensação de pertencimento é um dos ingredientes principais para que as pessoas possam realmente agir. Porque no momento, mais uma vez, no momento em que eu me viro para alguém e falo, você é isso, você faz dessa forma, isso que você está fazendo é errado, e eu sou melhor do que você, você não é capaz de fazer isso, essa pessoa se exclui desse papel, exclui dessa vivência, porque ela se sente um outsider, né? Ela se sente uma pessoa que não tem valor. Então, acho que para mim o contrário de pertencimento é essa sensação de que eu não sirvo para determinado papel na sociedade. Mas eu acho que todo mundo tem um papel e, por menor em termos de impacto que ele tenha, ele é tão importante quanto uma pessoa que tem voz e muito alcance para fazer acontecer alguma coisa, para fazer uma ideia, os formadores de opinião, para fazer uma ideia realmente chegar até as massas, né? Então, acho que essa noção de pertencimento é tudo que a gente busca na campanha, uma vez que a gente convida as pessoas a repensarem, a se pensarem, fazer essa viagem interna para que, ao mesmo tempo em que ela esteja pensando sobre si, pensando sobre o seu papel nesse contexto geral, ela possa também agir, não somente ficar na introspecção, mas também que ela possa colocar isso em ação também. Isso, para mim, é a sensação, é o efeito de quem tem esse senso de pertencimento e eu tento incentivar isso da melhor maneira possível. Você viu aí que minha cachorrinha está aqui também, negócio sua aí, né? Cara, tá tudo certo. Tudo bem. E como é que você E vê você essa falou ideia? você falou a questão do cancelamento, né? Você quer Isso, a fazer a cultura do pergunta? cancelamento. Como é que você vê essa. Eu discuti isso com o Daniel Marpes, vou te mandar esse programa, que eu acho que é um programa muito rico, que Legal. você pode aplicar algumas coisas também no projeto. Mas como é que Perfeito. você vê a cultura do cancelamento? Pois é, eu tenho impressões meio contraditórias assim até sobre essa cultura do cancelamento. Mas número um, eu acho que você, por assim dizer, cancelar alguém, eu acho muito injusto no momento em que você precisa ouvir essa pessoa, você precisa ouvir todos os lados para entender o que realmente aconteceu. Porque eu acho que hoje as pessoas estão com muita pressa de condenar, de acusar, enfim, de rotular. E isso é uma coisa que surgiu muito com o advento da internet, onde você fica protegido, né, por uma certa anonimato, né, por um certo anonimato. Você já parte para acusação, você já parte para colocar um rótulo e colocar essas pessoas em caixas, né? Eu acho que tem questões absurdas que são muito óbvias quando você ouve alguém falar sobre algo em que aquilo parece muito inadequado. Eu acho que mesmo essas pessoas, elas precisam, inclusive, dessa oportunidade de se desconstruir. Eu tenho certeza que várias pessoas concordam e outras que discordam de mim. Tem gente que já vai direto para
falar, você não serve para falar isso, você não está no seu lugar de fala, você não sabe do que você está falando, enfim, mais uma vez, tirando essa sensação de pertencimento daquele ser ali, né, na construção da sociedade. Mas eu acho que, em primeiro momento, eu acho que a cultura do cancelamento ela precisa ser repensada. Eu acho que nós precisamos muito mais de calma, serenidade e uma certa tolerância com determinadas questões, para que a gente não cometa o mesmo erro que essas pessoas estão cometendo, né? Eventualmente, se ela está falando algo muito radical, ou se ela está expressando uma opinião muito agressiva, eu acho que com a cultura do cancelamento a gente está fazendo muito parecido, assim, sabe? Então eu fico um pouco angustiado com essa nova onda assim de cancelamento, porque você não pode falar uma vírgula fora do lugar, enfim, sobre qualquer assunto, né? Às vezes você está sem informação, às vezes você está mal informado sobre aquele assunto e você emite uma opinião baseada no que você já sabe. Enfim, é uma questão polêmica, mas em princípio, eu prefiro, pessoalmente, eu prefiro olhar a situação, entender o que está acontecendo para emitir ou não qualquer opinião ou qualquer impressão sobre aquela situação ou sobre a pessoa, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que precisa ser repensada. Pois é, nós estamos chegando à parte final, mas antes eu tenho que fazer um recorte na sua fala também, para fazer uma analogia, que eu entrevistei o Rafael Alvim, doutor Rafael Alvim, um dos grandes intelectuais do Brasil, e essa ideia, né, de várias pautas divididas, inclusive a cultura do cancelamento e outras coisas que vêm acontecendo, exatamente para limitar não o lugar de fala, mas limitar a sua fala. Você só pode falar sobre isso e o resto cale-se. Nós não queremos ouvir mais isso. Então, eu acho que nós vamos ter que estudar, nos debruçar em cima disso, para a gente poder entender mais amplamente o que está acontecendo aí com todos esses truques, né, que vem acontecendo, sim, truques sociais, né? Sim, sem dúvida. Marcos, para a gente encerrar, qual é o maior desafio que você tem dentro desse projeto e qual é o maior desafio de vida que você tem, que você pode trazer para a gente como um desenvolvimento, como uma pessoa que desenvolve projetos como esse, que está preocupado e se colocando no lugar do outro? Nesse momento que a gente está vivendo, tanto de volatilidade de relações digitalizadas, de Covid-19, que é um isolamento social para todo mundo, quem pode, né, na realidade, como que você tem visto tudo empaticamente, se colocando no lugar do outro? Eu vou dizer que eu sou um ativista de primeira viagem, na verdade, posso dizer dessa forma, porque eu tive contato com outras campanhas de cunho social, ajudei inclusive a formatar algumas, especialmente na parte da comunicação em si dessas ações, né? Então eu sou um ativista que estou aprendendo também. E eu acho que a maior dificuldade numa campanha dessa é se comunicar da maneira adequada com quem você está falando, né? Porque a gente pode cometer erros, né? E erros, mais uma vez, por falta de, às vezes, informação. Na boa intenção, você, às vezes, sem a devida informação, você acaba cometendo uma falha e que eu acho que é perfeitamente natural e normal. Por isso, eu busco a orientação dessas instituições que estão conosco na campanha, para que a gente, pelo menos, amenize essa possibilidade de falar algo que não seja adequado, né? De usar os termos corretos para se falar com esses públicos, né? Com todas as pessoas que são um público de interesse da campanha, né? E que são as pessoas que vão propagar isso. A gente tem que falar de forma muito clara, de forma muito direta e de forma adequada. Eu sinto que, especialmente na pauta racismo, é uma pauta muito delicada, que nós tivemos algumas divergências também de opiniões em relação a algumas pessoas. Como eu falei, é uma fração pequena, mas ela não deixa de ser importante, né? Obviamente. Mas a gente se abriu para o diálogo, a gente se abriu para que essas opiniões, essas divergências pudessem vir, a gente pudesse abraçar isso
e aprender com elas e aprimorar o que a gente estava fazendo com essas opiniões e com essas visões externas. Isso aconteceu muito, né? Uma coisa que aconteceu foi que algumas pessoas da comunidade negra mandaram alguns comentários e eu muito atento, assim, com a intenção de responder e fazer toda essa lógica de não deixar ninguém sem resposta, enfim, eles questionaram por que na campanha não tinham negros, né? Por que na campanha não tinha a imagem de negros e não tinha a participação. Eu tive que falar que não fazia sentido. A primeira fase da campanha era sobre racismo, então não fazia sentido eu ter negros se declarando racistas, né? Porque eu não acredito em racismo na comunidade negra. Eu acredito numa intimidação que foi feita de forma tão atroz assim, durante tanto tempo, que às vezes algumas pessoas não se sentem orgulhosas da sua posição, se sentem orgulhosas da sua cor, se sentem orgulhosas do que ela representa historicamente na vida. E eu não posso julgar e não estou nesse direito de julgar essas pessoas, mas não faria sentido eu colocar um negro na primeira fase da campanha. Mas as pessoas que estão participando tanto da equipe, quanto das outras fases da campanha, quanto como consultoria, é muito diversa. Nós temos toda a diversidade nesse contexto, né? Inclusive os negros em muita participação nas pautas. Você fez a outra pergunta A pergunta que eu fiz foi como é que você se vê dentro dessa condição? Sim. Então, assim, eu vou dizer, do meu ponto de vista, como uma pessoa da comunidade LGBT, QIA+, eu acho que essa campanha e todo esse movimento para se desconstruir preconceitos, ela vem quando eu faço isso, eu, ao mesmo tempo, faço algo em benefício pessoal próprio, quando eu me desconstruo, porque eu entendo melhor o contexto geral, o contexto do convívio em sociedade, de ser mais empático, como você disse no primeiro momento, né, de a gente exercitar essa empatia, e ao mesmo tempo a gente constrói uma sociedade melhor, porque nada mais é do que a sociedade, a civilização são feitas de indivíduos, né? Embora todos se interajam, embora todos façam a sua parte, nós somos indivíduos que construímos de alguma forma a nossa sociedade. Então, eu, na condição de LGBT, também eu me vejo como parte importante desse processo, botando à parte a questão da campanha, mas eu, como indivíduo, um cidadão que paga impostos, que tenho a minha atividade todo dia na sociedade, eu também tenho que ter a responsabilidade de gerar consciência, de fazer tudo que está ao meu alcance para construir o meu entorno de uma forma melhor. Bom, gente, conversamos aqui com essa grande pessoa. Olha, você vê que papo super gostoso. O tempo passa, a gente nem percebe. Marcos Guimarães, fundador do Eu em Desconstrução. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que, assim, eu até arrepio, porque está na gênese do Cultura Geral. Nós tivemos no início do programa, na época do rádio, depois na televisão, a primeira pauta que foi construída dentro da faculdade foi liberdade de gênero e liberdade de sexo e liberdade de gênero. Eu acho que, assim, nós estamos cumprindo um papel fidedigno daquilo que foi a gênese do programa, trazer todas essas discussões, e por isso que a sua iniciativa chamou muita atenção. Não que o canal seja um canal grande, a televisão seja uma televisão grande, mas pensar todo esse movimento como, né, cada um beija-flor apagando o incêndio, eu acho que é fundamental para uma sociedade plural que a gente quer construir. Muito obrigado pela sua participação, viu, Marcos? Eu que agradeço o espaço. Eu quero dizer que iniciativas como a sua que ajudam realmente a gente se repensar como ser humano, ajudam as pessoas a terem referências, e eu acho que isso, hoje em dia,
onde a gente tem uma sobreposição de informações, né, uma oferta de informações muito grande em que as pessoas ficam meio perdidas. Eu acho que iniciativas como a sua, elas dão um farol para que nós possamos seguir, para que nós possamos nos orientar e nos inspirar. Eu agradeço muito pela oportunidade de falar sobre a campanha e espero poder falar mais aí com você. Vai sim, com certeza. Vamos falar muito mais, né? Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta com mais uma pauta especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e espero vocês amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.